Boa noite, todos sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de socorro aos suicidas do primeiro sábado de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Que Maria de Nazaré possa nos amparar e nos fortalecer. E nós possamos vibrar de forma positiva, porque no mês passado, mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, muitos corações, inclusive nós, espíritas, vibramos, oramos e estamos ainda continuando a levar o esclarecimento, o consolo aos corações, não somente que se suicidaram, como aqueles que ainda mantêm essas ideias. Que esta reunião possa fortalecer não somente os que já se encontram desencarnados pela ação do suicídio, como aqueles que estão passando por este processo na atualidade, na encarnação presente, para que possam desviar os seus pensamentos com a ajuda dos bons espíritos de cometerem tal ato. Aqui nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, cujo espírito que traz para nós essas informações é Camilo Cândido Botelho, pseudônimo. Ele adota um pseudônimo. Lembrando aqui a todos que quando Ivone do Amaral Pereira ela psicografa essa obra, ela demorou um tempo a apresentar a obra. Ao ser levada à Federação Espírita Brasileira, a FEB, os irmãos que lá fazem a revisão dos textos e uma série de outras questões, principalmente ortográfica, disse a ela que não seria viável, naquele momento, fazer a revisão, não somente do texto, como também ortográfica, devido a inúmeras obras que vinham chegando ao parque editorial da Federação Espírita Brasileira. Bom, então, como a espiritualidade tinha urgência, né? Vamos dizer entre aspas, porque ela psicografou e ficou quase 30 anos engavetada essa obra. Quase 3 décadas. Imagina. Ela conversou com Francisco Cândido Xavier, à época, e Chico Xavier, pela espiritualidade, deu-lhe a ela algumas orientações que tudo iria se resolver. Num belo dia, ela estando nos seus aposentos, ela vê a chegada de um espírito que ela não soube identificar no momento. E ele disse a ela que pudesse lhe entregar a obra, que ele faria a revisão, e quando ele terminasse a revisão, ele entregaria a ela, então ela poderia encaminhar à Federação Espírita Brasileira que eles iam editar a obra. Vejam bem. E quando ela pergunta ao espírito o nome do mesmo, ele responde Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, que nos abrilhantou com inúmeras obras enquanto estava entre nós encarnados, dando continuidade à revelação espírita. Leon Denis, ao fazer a revisão, e muitos podem perguntar, mas como é que ele fez essa revisão? Nós já comentamos isso no cantinho. À medida que ele fazia a revisão no plano espiritual, a obra que estava engavetada no plano físico, no aposento
da Ivone do Amaral Pereira, ela ia mudando. Quando ele termina, ele lhe entrega simbolicamente a obra, dizendo: eis a obra, pronta, revisada. Pode enviar aos editores da Federação Espírita Brasileira. Aí ela, como que se diz, né? Ia pegar uma obra do plano espiritual, levar essa obra do plano espiritual para a Federação Espírita, que seria uma obra materializada? Não. Ela disse: mas como? Está na sua gaveta. A obra na gaveta já está modificada. Pode ir lá pegar e enviar. Quando ela pegou e viu que foi totalmente revisada por ele, e aí nós temos um tipo de faculdade mediúnica que nós já estudamos na nossa casa espírita. Então, são detalhes que nos escapam e passam despercebidos e que nos mostra a importância da espiritualidade e como que a espiritualidade nos auxilia. Como auxiliou a Ivone, ela vem nos auxiliando e estará auxiliando a todos os corações que, por intermédio do suicídio, exterminaram o corpo e que hoje encontram-se nas atmosferas espirituais, não somente na nossa casa espírita, mas em outros espaços, e especialmente lá na colônia Esperança. Tranquilo, Geraldo? Está ventando muito, chovendo muito, realmente. Na colônia Esperança é o nome da cidade, fundada pela espiritualidade maior e também tendo à frente Maria de Nazaré. Atualmente, nós estamos no capítulo 4 da terceira parte da obra. É o livro mais antigo. E este capítulo traz o título O Homem Velho. Então, nós vamos dar continuidade à leitura que nós vimos fazendo. E o que está acontecendo aqui? Um grupo de suicidas haviam passado pelo parque hospitalar, receberam alta, foi feita uma reunião no plano espiritual com o diretor do parque hospitalar, irmão Teócrito, onde ele colocou: cabe a vocês agora decidir se querem continuar com o tratamento em um outro módulo, em uma outra etapa, ou reencarnar. E a decisão de muitos foram reencarnar. Mas um agrupamento de mais ou menos 200 entidades quiseram continuar em tratamento. Então, eles foram levados para um outro campo da cidade espiritual Esperança, destinada a socorrer os suicidas. E este campo tem-se o nome de Cidade Universitária. Lá, eles iriam passar por diversas etapas de estudos teóricos e práticos. Pois bem, ao longo já de mais de 2 anos, eles começaram a ter aulas práticas, aliando a teoria com a prática, para fortalecerem em campo mental e fortalecerem também a intimidade dos mesmos. Faz parte do tratamento. E eles estavam agora numa espécie de grande anfiteatro. Esse anfiteatro era um anfiteatro aberto, não era um anfiteatro fechado. E ali, Camilo está nos narrando que houve um momento cultural destinado aos internos, aos alunos, aos professores e todos os trabalhadores que ali estavam, não somente da cidade universitária, abrindo também o convite a outras partes da colônia que pudessem participar, aqueles que estavam em condições de participar. E 2 espíritos
que tiveram personalidades conhecidas na Terra estavam presentes, que foi Victor Hugo e Frédéric Chopin, um homem da literatura e um homem da música clássica. Esses dois espíritos, eles apresentaram-se. E logo em seguida, após a apresentação desses dois espíritos, para todos ali presentes, seria a vez dos internatos, dos alunos, dos aprendizes, apresentarem em conformidade com o que vinham aprendendo. Olha que coisa interessante. Um momento de entretenimento cultural para o fortalecimento de seus espíritos na atmosfera espiritual da cidade, para fortalecerem o processo íntimo para as futuras reencarnações dos mesmos ali. Os que estavam para reencarnar e passar pelas provas expiatórias. É interessante entendermos isso. Porque todo suicida, ao reencarnar, a reencarnação será expiatória. E à medida que ele vai trabalhando e amealhando recursos dentro de si, no seu processo de crescimento, ele gradativamente vai saindo dessas provas expiatórias, que pode demorar uma encarnação ou mais. Vai depender de cada espírito. Não há uma regra, você terá 2, 3, 4, 5 reencarnações. Não. Isso se prende à intimidade de cada espírito. É ele que vai decidir isso. Pois bem. Então, Camilo está nos narrando, aqui agora, como que eles, internatos, que haviam se suicidado, teriam que apresentar para receber uma avaliação da banca examinadora. É relatado no livro que haviam examinadores para pontuarem e, obviamente, dentro lá dos processos educativos e pedagógicos da cidade relacionados aos suicidas, para o fortalecimento dos mesmos. E aí nós vamos já fazer a leitura partindo do texto de hoje. Tá? Para quem tem um livro velho, está na página 485. Para quem tem um livro novo, eu não sei qual é a página, acho que é 300 e pouco, 200 e pouco, não sei. Tá? Mas quem já marcou sabe onde é que está. Então, diz o Camilo: quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com a sua gentileza. Então, olha que coisa interessante. Ele está colocando para nós. Nós vimos, em estudos anteriores, mediante ao que Camilo apresentou, que os professores, principalmente o Aníbal de Silas, ele dava aula de moral, moral evangélica, filosofia moral. Quando ele narrava as suas lições, ele reproduzia uma espécie de cela cinematográfica que todos assistiam, aquilo que vinha da projeção da sua mente. Então, quando ele estava trabalhando os textos da Boa Nova, ele projetava-se mentalmente na tela cinematográfica os fatos que se estavam dando conforme a narrativa dos evangelhos. Agora, um detalhe.
não eram fatos criados pela sua mente. Eram fatos que ele exteriorizava de sua mente, porque Aníbal de Silas, quando Jesus esteve entre nós, ele conheceu Jesus de perto. Narram-nos alguns benfeitores espirituais que ele foi um daqueles meninos onde há a passagem que várias crianças vão ao encontro do mestre e os apóstolos tentam afastá-las para não incomodar o mestre. E Jesus se assenta e diz aos apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E um dos meninos que naquele momento fora abençoado por Jesus era Aníbal de Silas. Então ele conheceu Jesus. Ele viu Jesus. E muitas cenas que Jesus realizou, não somente como fala verbal, verbalizando ensinamento, como atitude através das suas ações, ele viveu, ele viu, ele foi uma testemunha. Então ele reproduzia na sua tela mental para uma tela cinematográfica as cenas à medida que ele ia falando do Evangelho. E os internatos agora, conforme Camilo está nos narrando, estavam trabalhando também isso. Era uma forma de estarem focando o campo mental e dando vida ao campo mental naquilo que eles estavam realizando no campo íntimo, no processo de autotransformação. Olha que coisa interessante. E ele continua. Para tal desiderato, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Então, eles foram preparados, onde vários técnicos especializados dentro dessas áreas estavam ensinando a cada um deles como fazer isso, como realizar isso. Então, nós estamos observando que tudo faz parte de exercício, de treinamento. Então, eles estavam aprendendo a lidar com o campo mental, exteriorizando o campo mental dentro de um foco que pudesse impulsioná-los a uma realidade, mas agora em nível moral, ético, evangélico. Alguns médiuns, ele narra aqui uma coisa interessante. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões sob a tutela de seus guardiões. O que ele está referindo? Quem são esses médiuns? Espíritos que estavam encarnados e que estavam em condições, através da emancipação da alma pelo sono, serem levados pelos seus anjos de guarda a participarem desses momentos, dessas atividades, na Cidade Esperança, direcionada por Maria de Nazaré. Médiuns e médiuns de várias partes do mundo. De várias partes do mundo.
Então, é algo interessante e que nós devemos pensar com muito carinho, porque quando nós vamos dormir, o espírito não está inativo, inerte, como o corpo físico. Ele está em atividade. A mente está sempre elaborando. E, de acordo com as possibilidades de cada um de nós podemos ser levados a locais, a regiões, para dar continuidade ao processo educativo. É um convite da espiritualidade. Então, muitos médiuns, que poderiam ser ostensivos ou não, eram levados a essas regiões e verem, participarem. Pode ser que em uma dessas reuniões apresentadas no plano espiritual, algumas delas, a nossa irmã Ivone, que estava encarnada, que era uma médium, que recebeu essa psicografia, foram levados lá e participou. Pode ter acontecido inúmeras vezes com ela. Pode acontecer conosco. Hoje mesmo, quando nós formos dormir, se a espiritualidade necessitar do nosso concurso, se nós estivermos em condições de atender, eles irão nos convidar e levar. Se nós estivermos em condições de atender. Porque se nós não estivermos, aí não tem condições, né? Aí não tem como. E aí, continua Camilo. Entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo esplendor. O que ele está dizendo? Que a alma emancipada do corpo, ela ainda estando presa ao corpo, cativa ao corpo, dependendo de cada entidade, pela lucidez espiritual que cada um tem, poderia ver com nitidez ou não. Eles, que estavam desenfaixados do corpo, viam as cenas com todo o esplendor. Os que se encontravam encarnados e que vieram levados, viam de acordo com o estado íntimo, mental e de lucidez moral e espiritual pertinente a cada um. É o que ele está dizendo. Seria para eles, qual era o objetivo disso? Seria para eles como estímulo ao trabalho mediúnico, a que se comprometeram ao reencarnar. Seria para eles um estímulo ao trabalho mediúnico, ao que se comprometeram ao reencarnar. Vou fazer uma reflexão aqui. Nós, hoje, participamos de um grupo destinado ao socorro aos suicidas, onde as manifestações que acontecem são somente de entidades que se suicidaram de forma direta ou indireta. A grande maioria, de forma direta. Pelo menos, se nós analisarmos as nossas manifestações, o número de suicídios diretos que é realizado nos diálogos, no momento da nossa reunião mediúnica, é muito maior do que os suicídios indiretos. É interessante nós observarmos isso. Segundo ponto. Será que nós não nos comprometemos com a espiritualidade quando nós estivéssemos no corpo, doar em favor de muitos corações aquilo que nós recebemos outrora? E a mediunidade seria uma forma de expressar essa gratidão?
e uma forma suave, diga-se de passagem, não somente aos médiuns ostensivos, como também aos médiuns não ostensivos, é para refletirmos com muito carinho do nosso comprometimento com essa tarefa, do nosso envolvimento com essa proposta. Somos espíritos e estamos na Terra, no corpo físico, de passagem. Um dia retornaremos. Um dia retornaremos. Precisamos estar atentos a isso. Pois bem, instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o imperar os homens das novidades de que nós íamos apossando. Então, eles lá no plano espiritual, num dado momento, pensavam entre eles que seria muito fácil, quando estivessem encarnados, poderem participar desses momentos e servirem de apoio à espiritualidade para trazer essas mensagens edificantes aos nossos corações. Então, Camilo está descrevendo isso. Certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Então, ele ficou maravilhado. Já pensou? Eles estão aqui vendo como nós estamos vendo, embora cada qual dentro de um campo de lucidez. Vai ser ótimo, porque quando nós formos levar essas informações aos corações, nós seremos bem aceitos. Nós seremos bem aceitos. Agora, vejam bem o que ele vai dizer. Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de, sinceramente, se ativarem em torno dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia. Avessos aos altos estudos, a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor, a redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdades para tanto apropriadas e quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade, muitas vezes, manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. Essa parte ela é muito importante. Eu gostaria que depois cada um pudesse reler essa parte. Porque ele estava entusiasmado ao observar que grupos de espíritos encarnados, emancipados do corpo, chegou para participar com eles. E ele pergunta, quem são esses? São os médiuns que comprometeram-se a estar no corpo
trabalhar a mediunidade e levar informações da espiritualidade aos corações sofredores. Mas Camilo, quando ele participar ativamente nas mensagens que ele destinou a nós encarnados, ele vai esbarrar com as dificuldades próprias dos médiuns. A própria Ivone do Amaral Pereira, no início, ela não queria psicografar algo relacionado ao suicídio, principalmente porque no campo íntimo dela trazia grande dificuldade que ela não conseguia entender, mas que, através dos estudos da doutrina espírita, ao compreender lei de causa e efeito, reencarnação, livre-arbítrio, processo de evolução, ela se deu conta de que fora, em outras existências, suicida. E aí ela se compromete a realizar, a ser um canal mediúnico para a espiritualidade. Quantos desafios nossa irmã enfrentou para exercer a mediunidade com a seriedade necessária e quantas vezes, durante a sua existência, ela recebeu, por parte de nós espíritas, da comunidade espírita, do movimento espírita, desprezo, menosprezo. A tal ponto que quando a sua obra, que não era dela, dos espíritos, por intermédio de Camilo, falar de suicídio, nós estamos na década de 30 do século passado, quando Francisco Cândido Xavier ainda não era nem conhecido, porque ele passou a ser conhecido a partir do ano de 1932, com a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poemas de vários poetas ilustres que viveram em Portugal, no Brasil e em algumas partes do mundo. Ivone já psicografava o livro Memórias de um Suicida. Então, vejam bem. Ivone, ela já psicografava o livro Memórias de um Suicida. Jovem ainda. Rascunhava, rasgava, até que firmou o aparelho mediúnico e a espiritualidade foi trabalhando com ela. Quando Francisco Cândido Xavier já era conhecido, ela então leva ele pede para encaminhar a FEB, e a FEB não quis publicar de pronto, nem revisar algo relacionado ao suicídio. Passado algum tempo, hoje, a Federação Espírita Brasileira, várias entidades estaduais, municipais, as casas espíritas, várias ONGs relacionadas à valorização da vida do ser humano, estamos combatendo o suicídio. É preciso levar essa mensagem aos corações. Então, podemos dizer que Ivone foi uma heroína, conforme na fala de Francisco Cândido Xavier. A heroína que viveu a doutrina espírita
com a seriedade precisa. E ela se doou à doutrina espírita. A tal ponto que foi concedido a ela, naquela existência como Ivone, ficar no corpo mais 42 anos. Porque a programação da nossa irmã era para desencarnar aos 42 anos, devido ao suicídio. Mas, devido à obra que vinha realizando, foi feita uma reavaliação no plano espiritual e o mais alto decidiu dar a ela mais 42 anos. Que, se fosse bem cumprido, ela resgataria muito dos seus débitos, não somente anteriores àquela existência, como de outros do passado. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Então, imagine, eu chegando no plano espiritual, conscientes de que estivemos no plano físico, envolvidos com a doutrina espírita, mas que nós não doamos tudo que devíamos à doutrina espírita. E aí a espiritualidade vai sentar conosco e vai projetar assim, olha, você não se lembra, porque a sua memória vai voltar gradativamente, mas nós vamos passar aqui, você, conosco sentado, reprogramando a sua existência que agora você deixou, e se comprometendo a trabalhar pelo avanço do processo de espiritualidade na Terra, dentro da doutrina dos espíritos. Então, isso é muito sério. Porque, vejam bem o que Camilo diz. E é com a mais profunda tristeza. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas com o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade em além-túmulo, os benfeitores espirituais, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral. Seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Valemos-nos, pois, destas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente, dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos, excelentes em suas disposições físico-psíquicas, resvalam para o ostracismo e a improdutividade das coisas sérias, enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor por falta de bons obreiros do plano terreno e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, século XX. Estamos no século XX, quando ele escreveu isso. Prosseguindo a humanidade, prosseguindo, desorientada, a falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva que lhe desalteraria a alma desconsolada e entristecida pelo acúmulo de desgraças. Então, nós fechamos por aqui a lição.
Mais uma vez eu convido a relerem essa parte, a refletirem nessa parte, especialmente nós que estamos lidando com as reuniões mediúnicas, no caso específico, aos suicídios. É de uma seriedade muito grande que a espiritualidade possa nos auxiliar a darmos continuidade a essa tarefa para nós muito importante, porque não podemos esquecer que hoje nós estamos dando um pouquinho, nós recebemos muito, mas muito mesmo, por parte dos nossos benfeitores espirituais, em nome de Maria e de Jesus. Então, é um convite à nossa reflexão. Então, nós vamos fechar fazendo a leitura da obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje está na página, está no capítulo 43. 43, que traz o título Vós, portanto. No momento dessa leitura, que possamos projetar a sala mediúnica do cantinho, irradiar os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para que a equipe espiritual possa somar conosco e endereçar essas vibrações àqueles corações necessitados e endereçar ao ambiente que nos encontramos fluidos de paz, fortalecimento e revigoramento a cada um de nós. Capítulo 43, obra Vinha de Luz, título Vós, portanto. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Segunda carta de Pedro, em seu capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos, dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despeadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará. Por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual, o ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam
nos planos inferiores. Através desta lição e do estudo de hoje, rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva em Tua paz e que possamos conservá-la em nós, agradecendo com muita gratidão a Maria de Nazaré por nos permitir mantermos essa tarefa em nossa casa espírita, Cantinho de Jesus. A ela e a todos os nossos benfeitores espirituais, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, possamos estarmos cada vez mais conscientes, nos comprometendo a doar o que de melhor temos em favor de todos aqueles que lá se aportam para receber consolo, carinho, esclarecimento, acolhida. E é em teu nome, ó Maria, que vos rendemos graças e te rogamos que teu amor nos envolva e que teu colo maternal nos acolha hoje e sempre, que assim o seja.